Love Live Leve, o cultivo da resiliência no olhar do budismo tibetano. Eu sou o Lama Rinchen, seja bem-vindo ao Congresso Online do Dia Mundial do Bem-Estar. Bom, hoje em dia todos nós falamos muito sobre problemas e a nossa busca fundamental por felicidade. Mas o que é a felicidade? Talvez felicidade seja o desenvolvimento de uma mente serena e lúcida. Saber permanecer no momento presente, cultivar esse momento, ter alegria nesse momento e reconhecer esse momento como o momento. O que eu quero dizer é, passado é passado, futuro é futuro, e o presente, na verdade, é a única coisa que nós temos. Então vamos tentar desenvolver habilidades para sermos felizes no momento presente. Eu sou Lama Rinchen, como eu já disse, eu sou um monge budista, eu tive minha formação nos Himalaias, Nepal e Índia, e de lá que eu aprendi e trago o que eu vou estar compartilhando com vocês aqui neste dia. Todos nós, obviamente, que nessa busca por felicidade, não entendemos uma pergunta. Todos nós, seres humanos, queremos ser felizes. Fundamentalmente, há 7 bilhões de humanos no planeta. Então nós deveríamos ser um sol radiante de felicidade. Infelizmente, talvez não seja essa a realidade que nós experienciamos e por isso nos causa tanta ansiedade. Mas, por que será? Se todo e cada ser humano busca a felicidade, por que é que nós encontramos tantas causas de infelicidade, tantos aborrecimentos, tantas angústias, tantas ansiedades? Talvez um pouco disso venha de que percepção que nós temos do que é ser feliz e a que nós atribuímos felicidade. Vamos fazer um convite. Olhem para nós mesmos, nesse momento. Cada um de vocês, eu aqui, vocês aí. Nós temos um corpo perfeito, uma mente perfeita. Nós temos minimamente um lugar para morar, minimamente um lugar para comer, minimamente uma roupa para vestir. Nós minimamente reunimos essas condições, então por que nós não reconhecemos que agora, aqui, nós somos seres felizes? Talvez porque nós tenhamos uma ansiedade de ter muitas outras coisas, para além daquilo que verdadeiramente nós precisamos para ser felizes. Talvez esse eu, tão rigoroso, tão rígido, tão concreto, de fato, esse eu, sozinho, ele não exista. Aliás, ele não tem uma existência inerente. Por quê? Pensa um pouquinho. Pensa nos incomensuráveis número de itens que você usa todos os dias. Água, eletricidade, rodovia, alimento, transporte. Pensa em todas essas coisas. Quando você levanta de manhã, você acende a luz, toma um banho, vai na cozinha, come, sai de casa, pega o transporte, seja ele coletivo, o seu próprio carro, você tem ruas, estradas. Imagina que isso não nasceu sozinho. Imagina quantas pessoas trabalham e estão trabalhando nesse exato momento para que você possa usufruir de todas essas coisas que de fato são itens que está na sua listinha do que eu preciso para ser feliz. Então vamos tentar olhar um pouco para além de nós mesmos, um pouco para além desse ser tão rígido, tão concreto. Vamos tentar olhar para além das fixações. Talvez a gente acorde meio insatisfeito, meio ansioso, meio angustiado, talvez pensando nas coisas que eu tanto quero, mas não tenho. Muito dinheiro, uma linda casa, um carro do ano, pensa. Ou talvez as coisas que você não quer, mas que está presente na sua vida. Olha lá, nós estamos envelhecendo todos os dias, hein? Algo que eu posso fazer contra isso? Não. Envelhecer é o nosso processo natural. Mas nós podemos desenvolver habilidades e competências para nós termos uma vida saudável. Isso passa por uma coisa chamada bem-estar. Então o que é bem-estar? O que é saúde? Saúde talvez, para além de uma visão muito reificada, saúde seja algo que não necessariamente seja ausência de doença. Pensa, às vezes uma pessoa pode ter pressão alta, ela pode ter diabetes, isso são doenças. Mas através de uso de determinados medicamentos, nós podemos ter uma vida normal. Então pensa, saúde não é ausência de doença talvez, mas saúde seja como que nós olhamos a vida, qual a percepção que nós temos dela, qual a percepção de tudo que compõe o nosso dia, a nossa rotina, nossa família, nossos filhos, nossos pais, avós, os nossos amigos, os cachorros, o gato, enfim, pensa. Há muitas pessoas, muitos seres preocupados com o seu bem-estar. Você está? Então tenta desenvolver uma visão para além dessa rigidez do eu, o eu que quer, o eu que manda, o eu que pode. Tenta trocar todos esses eus pelo o eu que vive. O eu que faz a opção por ser feliz.
o eu que faz a opção por ter uma vida regrada, por ter uma alimentação legal, por fazer práticas, exercícios todos os dias, ou algumas vezes por dia, tanto faz, pega a bicicleta e vai passear com seus amigos. São atitudes mentais. Então aqui vem outro ponto. Onde é que nós nos sentimos felizes? Na conta do banco? No carro chique? Na casa? Ou a felicidade é algo que nós experienciamos interiormente? Talvez felicidade seja quando o que nós pensamos, fazemos e agimos, né, e pensamos, falamos, esteja em harmonia. E quando eu coloco essa harmonia de corpo, fala e mente à disposição, e vivo ela integralmente, ofereço ela nas minhas conversas com os meus amigos, talvez daí surjam relações mais edificantes, mais positivas, mais construtivas. Se eu me fixo muito nesse eu todo-poderoso, talvez o eu tenha apegos, o eu tem aversões e o eu tem indiferença. Vamos ampliar nossa mente e vamos olhar para além disso. Vamos olhar para além desses 3 pilares. Vamos também abrir algumas janelas para que ventile e ilumine um pouco mais o nosso pensar. Se nós podemos simplesmente olhar, nós somos um corpo biológico. Nascemos, crescemos, envelhecemos, temos alguns adoecimentos e morremos. Podemos fazer alguma coisa para mudar isso? Não. Que tal se a gente fazer então um bom uso desses 3 períodos da vida? Do nascer, do crescer e do envelhecer. Olhar isso positivamente. O nosso corpo é biológico, ele tem o seu próprio ritmo, suas próprias transformações. Vamos fazer as pazes com isso. Vamos tentar dissolver um pouco no nosso âmbito mental todas aquelas angústias, aquelas ansiedades. E vamos deixar que habite um pouco mais em nós algumas coisas muito familiares. Por exemplo, felicidade, generosidade, paciência, tolerância. Vamos cultivar coisas que são muito humanas. Ternura, afetividade. Vamos direcionar esse corpo, essa realidade que nós temos, para coisas mais positivas e construtivas. Vamos dar sentido e significado. Por exemplo, quando você acorda de manhã e você tem a sua agenda, pensa um pouquinho. Antes de se mover do ponto A para o ponto B, tenta pensar, por que é que eu estou indo do ponto A para o ponto B? Veja se tem aí uma motivação, uma intenção muito bem estabelecida. Veja se você tem uma predisposição positiva e construtiva para todas as coisas que você vai fazer. Mesmo para aqueles encontros que talvez há a possibilidade de ter algum ruído, mas mesmo que haja ruído, tenta absorver esse ruído. Tenta silenciar o ruído e tenta olhar para o aspecto positivo. Às vezes nós temos obstáculos, obscurecimentos, seja lá o nome que talvez você dê a isso. Pensa, veja algo como um obstáculo. Pode ser que nesse obstáculo haja aí uma coisa tão boa, tão positiva, tão construtiva, mas que talvez exija de nós mudanças. Sabe o famoso lugar que a gente gosta de ficar? Pois então, se desafia a se mover para além desse lugar. Se desafia a perceber que talvez aquela pessoa que você fala, esse cara é meu inimigo, esse cara não gosta de mim. Tenta olhar e perguntar para você mesmo, por que é que eu tenho essa percepção sobre essa pessoa? Talvez eu venha entender que haja algum dos meus venenos mentais, inveja, ciúmes, arrogância, ganância, poder. É normal, nós somos humanos. É normal esses tipos de pensamento transitarem pela nossa mente. Mas observa o seu corpo. Cada vez que você tem um certo ódio, uma certa raiva, uma certa irritação com o outro, observa no seu corpo o que acontece. Você vai ver que a sua musculatura enrijece, que a sua respiração ela encurta, que o seu batimento cardíaco aumenta. Então esse estado, raiva, ódio, angústia, ansiedade, inveja, ciúmes, ganância, poder, ambição, quando tais pensamentos surgem na sua mente, observe o que acontece com a sua saúde. O seu corpo está lhe dizendo. Quer fazer uma experiência? Troca esses pensamentos por algo como amor, amizade, aceitação, abertura, compreensão, a escuta. A qualidade da escuta é uma ferramenta fantástica. Quando nós realmente desenvolvemos a habilidade de escutar ao outro e observamos em nós, de onde que eu estou escutando o outro, eu percebo ali oportunidades maravilhosas
de crescimento humano ou crescimento espiritual, como a gente fala hoje em dia. Vamos lembrar que hoje, quando nós usamos a palavra espiritual ou espiritualidade, nós não estamos necessariamente nos referindo à religião ou à religiosidade. Eu sou um religioso, sim, está aqui, eu sou um monge. Mas antes de ser monge, eu sou um ser humano. Então, para além de ser monge, o que mais atua no mundo, para mim, é a minha humanidade. Talvez a religião, a religiosidade, traga um sentido mais amplo do uso das qualidades humanas, mas não precisa ser religioso para isso. Qualquer um de nós, em qualquer idade, desde que a gente já tenha uma certa cognição, uma capacidade de desenvolver entendimentos, todos nós podemos observar o que acontece conosco quando nós navegamos com pensamentos positivos ou quando nós navegamos com pensamentos negativos. Cabe a nós fazer uma opção, cabe a nós fazer uma escolha. E essa escolha, ela é extremamente importante, porque ela deve ser feita com lucidez, ela deve ser feita com serenidade. E acima de tudo, em cada escolha que nós fazemos, tentar observar como isso reverbera na nossa saúde. Na nossa saúde. Observa. E aí a gente pode ter um sentido novo para trabalhar os nossos dias. Hoje em dia, por exemplo, nós falamos muito sobre ciência e meditação. Há vários estudos, várias palestras no YouTube, na mídia, nas mídias sociais. Nós vemos muito falar sobre meditação. Nós ouvimos falar muito de mindfulness, principalmente hoje esse nome chique, mindfulness. Na verdade, mindfulness é um conhecimento milenar. É um conhecimento que não pertence a nenhuma religião, mas pertence à humanidade. Talvez algumas religiões, como o hinduísmo, como o budismo, mesmo o cristianismo, usa a meditação como uma ferramenta, um método, para o qual, quando nós meditamos, nós estabelecemos um contato maior com nós mesmos, com aquilo que habita o nosso momento. Então, talvez uma maneira fácil de entender o que é meditar seja dizer: meditar é familiarizar-se consigo mesmo, com aquilo que está presente no seu momento, nas suas relações, no seu ambiente de trabalho, na sua relação com seu filho e assim por diante.